Existe uma pergunta que pode explicar praticamente todas as áreas da sua vida. E não é quanto dinheiro você ganha, qual é o seu propósito na vida, quais são os seus sonhos. A pergunta é muito mais profunda. Quem você acredita que é? Porque a maneira como você se enxerga influencia totalmente a forma como você pensa. E a forma como você pensa influencia suas escolhas. E as suas escolhas constroem a vida que você vive. Talvez hoje você esteja tentando mudar algo na sua rotina, acreditando que essa será a solução para o que você está enfrentando, quando na verdade Deus quer transformar algo muito mais profundo, a sua identidade. O que realmente define quem somos? Hoje nós vivemos em uma sociedade que constrói a identidade baseado em puro desempenho. Eu sou meu trabalho, eu sou meu corpo, eu sou os meus resultados, eu sou o que as pessoas pensam de mim, mas tudo isso muda. E já que muda, isso não pode definir quem você é. A Bíblia nos mostra algo completamente diferente. A nossa identidade não nasce das nossas circunstâncias, ela nasce do Criador. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Perceba que Deus não diz, tente ser uma nova pessoa. Ele diz, você já é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. E existe uma diferença enorme entre você tentar ser algo e você, de fato, já ser algo. De acordo com os estudos da neurociência, é muito interessante que mostra que o nosso cérebro, ele busca coerência. Ele tende a repetir comportamentos compatíveis com a identidade que acreditamos possuir. Então, se alguém acredita, eu sempre desisto, eu sou muito preguiçosa, eu sou muito burra, o seu cérebro vai encontrar maneiras de confirmar essa história. E então, quando você se depara com uma situação que é um pouco mais difícil de você conseguir fazer algo, você já de cara pensa, não estou conseguindo fazer isso porque eu sou burra. Não é porque aquilo é difícil, não é porque você não realmente de fato não faz ideia de como se faz aquilo, mas é porque dentro da sua mente você diz, eu sou burra, não estou entendendo como isso funciona. E você às vezes pode falar isso de forma consciente ou inconsciente, mas independente das formas que você fala isso, o seu cérebro ele te escuta e o seu corpo entende tudo que você fala de si mesma. Por isso é importante você dizer coisas boas sobre si, porque as palavras que você fala se torna a casa em que você vive. E quando a nossa identidade muda, o nosso comportamento acompanha essa mudança. E é exatamente por isso que Romanos 12:2 fala sobre a renovação da mente. Porque Deus sabe que uma mente transformada é uma vida renovada. Agora, algo muito importante. Por que, então, nós continuamos vivendo como a antiga pessoa? Porque a identidade não muda apenas ouvindo uma verdade. Ela muda quando você acredita nela. E existe uma diferença enorme entre saber um versículo e permitir que ele redefina quem você é. Eu acredito que você sabe que Deus te ama, mas talvez você viva tentando provar o seu valor o tempo inteiro. Você sabe que é perdoada, mas continua vivendo carregando uma culpa. Você sabe que é filha, mas se permite viver como se fosse órfã. Entenda o que Deus te diz em Romanos 8,15. Recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não é mais órfã, você tem um pai que te ama e te quer muito, muito bem. E agora, como sair dessa antiga identidade? E é interessante porque na Bíblia isso acontece com a mudança dos nomes. De Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. E é interessante porque antes de Deus mudar a missão, ele reafirma quem aquela pessoa é, porque a identidade vem antes da transformação. E talvez hoje Deus esteja querendo fazer exatamente isso com você. Não mudar seu nome, mas mudar a forma como você se vê. Agora uma parte extremamente importante. E quando as pessoas ou situações fazem ressurgir a identidade antiga? Porque isso vai acontecer. Existem pessoas que sempre nos enxergam pela versão antiga. Talvez elas lembrem dos seus erros, das suas inseguranças, de quem você foi há 5, 10, 15 anos atrás. Isso dói, principalmente quando você, de fato, quer deixar essa versão para trás. E sempre tem algo ou alguém trazendo à tona. Mas é extremamente importante que você entenda. As pessoas conhecem capítulos da sua vida,
Deus conhece a sua história inteira, do início ao fim. Ele te conhece desde antes do ventre da sua mãe. E Ele também sabe o que irá acontecer com você no fim do tempo. Porque o Senhor diz isso, que Ele estava com você antes e Ele estará com você até o final. Então não permita que as pessoas deixem vivas uma personalidade, uma identidade que Deus já decidiu transformar. E é totalmente possível você criar uma nova identidade sem viver uma mentira. Não é repetindo afirmações, não é fingindo que você é algo para já ser de fato, porque a Bíblia não nos convida a fingir, ela nos convida a renovar. Você não acorda dizendo, eu sou perfeita. Você acorda dizendo, eu sou filha de Deus. Eu estou sendo transformada. Eu estou me curando. A boa obra ainda está em andamento. É isso que você diz para você. Porque isso não é mentira. Isso é a verdade. E a verdade liberta. Se você olhar dessa forma, você vai entender que a sua nova identidade não é uma fantasia. Ela é um processo conduzido por Deus. Então talvez hoje você esteja vendo traços da versão antiga de si mesma. Talvez você ainda esteja sofrendo com os pensamentos antigos, os medos antigos, uma culpa antiga, inseguranças, comparações antigas, mas isso não significa que a sua identidade não mudou, porque uma árvore não deixa de ser uma árvore só porque ela é pequena, ela apenas ainda está crescendo. E da mesma forma, você não precisa esperar parecer completamente transformada para acreditar no que Deus diz sobre você, porque a sua identidade não é definida pelo estágio em que você está, ela é definida por quem está conduzindo a sua transformação. E eu quero deixar uma pergunta para você. Quando você pensa em si mesma, você está repetindo a voz do passado, a voz das pessoas ou a voz de Deus? Porque talvez a maior mudança que você possa viver não seja mudar sua rotina, seus hábitos, procurar ter novos resultados. Talvez seja simplesmente começar a acreditar que Deus está falando a verdade quando diz quem você é. E o que Deus diz que você é? Você é uma filha amada, você foi planejada pelo Senhor, Ele está contigo até o fim dos tempos. Ele não te dá uma provação maior do que você possa suportar. Você é capaz. E eu gostaria que você lembrasse de uma promessa. A boa obra que Deus começou em você ainda não terminou. Então tenha paciência com o seu processo, porque Deus certamente tem. Te vejo na próxima semana.